Sejam bem-vindos, sou a professora Selma. Vamos para mais uma aula de Biologia. Nessa aula de Biologia, nós vamos estudar o reino Plant, também chamado de reino vegetal, reino das plantas ou reino metafita. Recordando que dentro do estudo dos seres vivos, nós já estudamos a sistemática, que é a classificação dos seres vivos, estudamos os vírus, que são um grupo à parte, o reino Monera, estudamos o reino Protoctista e também o reino Fungi. Agora nós vamos estudar então o reino vegetal. Imagine que pudéssemos voltar no tempo e visitar o planeta Terra de 500 milhões de anos atrás. Apesar da grande variedade de seres vivos presentes nos mares, nas terras imersas, ainda não havia vida na Terra. Entretanto, nos litorais, os antepassados das plantas já preparavam sua conquista do ambiente seco. A evolução dos vegetais e sua expansão nos ambientes de terra firme criaram condições para a ocupação e a adaptação dos animais à vida fora da água. Até hoje, a quase totalidade dos seres vivos de terra firme dependem direta ou indiretamente das plantas, que ocupam os mais diversos habitats. E essas plantas são essenciais para a vida do nosso planeta. Elas são a base da cadeia alimentar. Dentre inúmeras outras importâncias das plantas para os seres vivos. Então vamos ver quais características esses seres vivos têm que possuir para fazerem parte do reino Plant. Bom, para fazer parte do reino Plant, eles têm que ser eucariontes. Vamos recordar, eucariontes são indivíduos constituídos por células que possuem um núcleo organizado por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Eles são também pluricelulares, ou seja, para ser considerada planta, ela está classificada aí como seres constituídos por muitas células. São também autótrofos, ou seja, produzem sua própria matéria orgânica, que a gente chamava ele anteriormente de produzir seu próprio alimento. Mas agora nós falamos agora de uma forma mais apropriada, que é produzir sua substância orgânica. Por isso eles são fotossintetizantes. Ou seja, realiza o processo da fotossíntese para a produção dessa matéria orgânica aí, que é a glicose, que nós sabemos que o produto da fotossíntese é a glicose. Nesses indivíduos, há a presença de seiva bruta e seiva elaborada. As células desses seres vivos, pertencentes ao reino Plant, têm uma membrana extra chamada de parede celular. Esta parede celular, essa membrana, ela é constituída aí por um grande polissacarídeo chamado celulose. As células dos seres vivos aí pertencentes ao reino vegetal apresentam uma organela chamada cloroplasto, que é a sede da fotossíntese. E também possui uma estrutura aí nesses seres vivos, que são os estômatos, estruturas presentes nas folhas, principalmente nas folhas das plantas. Essas estruturas são responsáveis pelas trocas gasosas das plantas. Para pertencer ao reino Plant, esses indivíduos têm como característica a substância de reserva energética denominada amido, que é um grande polissacarídeo que funciona como reserva de energia para as plantas. As plantas são predominantemente terrestres, mas há também as plantas aquáticas e aéreas, em menor proporção aí. Quanto ao tamanho das plantas, eles são variados. Uma característica, então, muito marcante das plantas é a realização da fotossíntese. Então, nessa figura aqui, nós temos a representação simplificada do processo de nutrição vegetal, ou seja, do processo de fotossíntese e alimentação da planta. Então, vamos ver aqui. Para fazer a fotossíntese, a planta vai retirar
através de suas raízes aqui, vai retirar do solo a água. E através de caules verdes, mas principalmente das folhas, a planta vai retirar aqui do ar, ou seja, da atmosfera, o gás carbônico, ou seja, o CO2. A água e o gás carbônico, na presença de luz solar, vai acontecer o processo da fotossíntese para a produção desse nutriente aqui, que é a glicose, que é um carboidrato, um açúcar. Essa substância, que é a substância orgânica que a planta produz, que a gente chamava antigamente, vai produzir o próprio alimento. Agora, a nível de ensino médio, nós vamos falar produzir sua própria matéria orgânica, que é a glicose. Mas o processo da fotossíntese, além de produzir a glicose, ela vai produzir um subproduto que é o gás oxigênio, o O2. Esse gás oxigênio aqui, a planta também consome. Então, a maioria do gás oxigênio que a planta produz, ela também vai consumir. De forma que vamos recordar que o gás oxigênio que os seres vivos do planeta Terra utilizam, mais de 90% deles, não provém das plantas, mas sim das algas, que está lá no reino protoctista. As algas que são os seres produtores de gás oxigênio que os seres vivos consomem. Já as plantas não, as plantas fazem tipo uma compensação, elas produzem, mas também consomem. E como um subproduto também da fotossíntese, a planta vai liberar água, vai produzir água, e essa água liberada sob forma de vapor, em estruturas lá nas folhas, né, chamadas estômatos, que nós já falamos anteriormente aí. Nós vimos tanto fotossíntese quanto estômatos lá no primeiro ano, né, de biologia. Aqui só estamos dando recordando só aqui. Para que ocorra então a nutrição da planta, ela vai ter que precisar fazer a fotossíntese, mas também vai precisar retirar do solo aqui outros sais minerais, né? E esses sais minerais aqui, retirados do solo, juntamente com a água retirada do solo, através das raízes das plantas, eles vão formar o que nós chamamos de seiva bruta. E essa água, esses sais minerais, agora chamados seiva bruta, eles terão que ser distribuídos, né, para toda a parte da planta. E a maioria das plantas, elas possuem vasos condutores dessa seiva. Nós vamos ver que o único grupo de plantas que não possui os vasos condutores de seiva são as briófitas. Os outros demais grupos, todas as plantas possuem esses vasos condutores de seiva. Olha, para a gente fazer uma comparação com esses vasos condutores de seiva, vamos fazer a comparação do corpo humano. No corpo humano, nós temos os vasos sanguíneos que distribuem, né, os nutrientes através do nosso sangue. Agora, nas plantas, elas não têm os vasos sanguíneos. Aqui são chamados vasos condutores de seiva, já que o que vai circular dentro desses vasos condutores são a seiva bruta e a seiva elaborada. Agora vamos falar então a seiva elaborada. A seiva elaborada é produto da seiva bruta com a união aqui da glicose que foi produzida na fotossíntese. Então, quer dizer que a seiva bruta mais a glicose e mais outros nutrientes compõem a seiva elaborada. E essa seiva elaborada também é distribuída pela planta através de vasos condutores também. Lembrando que a seiva bruta ela é distribuída por um vaso condutor chamado de xilema. E a seiva elaborada ela é distribuída para a planta por um vaso condutor chamado floema. Então aqui nós tivemos uma breve abordagem sobre a nutrição dos vegetais, ou seja, a nutrição das plantas. Quais são os representantes do reino plante? São 4. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses 4 grupos principais aí de plantas foram abordados da seguinte forma.
dois grandes grupos criptógamas, que compreendem briófitas e pteridófitas, e fanerógamas, que compreendem gimnospermas e angiospermas. O termo criptógamo é utilizado para falar de plantas que não possuem sementes. Então, quais grupos são classificados como criptógamos? Não possuem sementes. São as briófitas e as pteridófitas. Exemplos de briófitas, os mais estudados são os musgos e as hepáticas. E das pteridófitas, os mais estudados são as samambaias e as avencas. Lembrando que as briófitas, elas são plantas do tipo avasculares, elas não possuem aqueles vasos condutores de seivas que nós falamos anteriormente, o xilema e o floema. As pteridófitas são vasculares, possuem vaso condutor. As gimnospermas também são vasculares e as angiospermas também são vasculares. O único grupo que não tem vaso condutor são as briófitas. Então, como que é distribuída aí os nutrientes, a substância, através de célula a célula. Essas substâncias são distribuídas de célula a célula. Fanerógamas. Esse nome se refere a plantas que possuem sementes. Quais são os dois grupos de plantas do grupo das fanerógamas? As gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são plantas que não possuem frutos. As angiospermas são plantas que possuem frutos, produzem frutos, né? As gimnospermas são um exemplo de gimnosperma, nós temos pinheiro do Paraná. E exemplo de angiospermas, nós temos qualquer planta que produz fruto. Exemplo, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, limoeiro e plantas em geral que produzem frutos. Nessa imagem nós temos representantes dos grupos das briófitas, né? Plantas representantes do grupo das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Então, dos 4 grupos de plantas, vamos falar primeiramente das briófitas. Então, exemplo de briófita, aqui nós temos os musgos. Aqui está uma imagem deles ampliadas para a gente ver direitinho. E as hepáticas. Mais exemplos aqui, né, de como os musgos se apresentam na natureza, formando, por exemplo, esse tapete verde aqui, né, na pedra, na rocha. Musgos nos troncos das árvores. Aqui exemplo de hepáticas. Vamos ver agora as principais características das briófitas. As briófitas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Elas são minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Por quê? Porque elas precisam da água para a sua reprodução. As briófitas não produzem flor, não produzem semente e nem frutos. Elas apresentam estruturas chamadas rizóides, caloides e filóides. Essas estruturas são semelhantes à raiz, ao caule e à folha, respectivamente, ou seja, rizóides é uma raiz rudimentar, porque falta estruturas que essa aqui tem, que a raiz verdadeira tem. Cauloides são caule rudimentar e filóides são folhas rudimentares, né? Estruturas incompletas em relação a original que nós conhecemos, que é a raiz, caule e folha. As briófitas são avasculares, nós já falamos aqui em outro momento, mas vamos repetir. Elas não possuem vasos condutores de seiva. Lembrando, dos 4 grupos de plantas, esse grupo é o único que não tem esses vasos condutores. Então, como que é distribuída a substância de célula a célula dessa planta? Então, a água contendo aí os nutrientes, né, sais minerais, ela é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente de célula a célula na planta. As briófitas não apresentam tecidos de sustentação, como nós veremos nas outras plantas. Tecidos de sustentação adaptados a diversas funções, que são eles o colênquima e o esclerênquima. Esse grupo não tem esse tecido de sustentação. A ausência dos vasos condutores, dos tecidos de sustentação, não permite que a planta alcance
um maior tamanho. Então, elas são plantas pequenas, muito pequenas. Elas dependem da água e do meio ambiente para a fecundação, porque os gametas flagelados vão usar a água para locomover e encontrar o gameta feminino para ocorrer a fecundação, então, a consequente reprodução dessas plantas. Nessas plantas, elas possuem uma estrutura chamada gametófito, é a estrutura na planta responsável pela produção de gametas, femininos e masculinos. E esse gametófito é dioico, ou seja, nessas plantinhas tem gametófito masculino e gametófito feminino. Sendo que a maioria das plantinhas ou é um gametófito feminino ou é um gametófito masculino. Por isso a denominação dioico, sexo separado, masculino e feminino. Mas também há plantas nesse grupo, mas em menor quantidade, que são monóicas, ou seja, hermafroditas, onde na plantinha tem as duas estruturas, masculinas e femininas, mas isso é a minoria. A maioria das briófitas é dioica. Nessa figura nós temos a estrutura de uma briófita. Nós pegamos para estudar o musgo, que é essa plantinha aqui. Então, no musgo, a estrutura de um musgo, como das briófitas, ela apresenta uma fase duradoura, que é essa fase aqui chamada gametófito. Aqui nós temos exemplo do gametófito feminino, mas poderíamos falar também do masculino, que é do mesmo jeito aqui. A composição desse gametófito aqui, ele é composto por rizoide, que é a raiz rudimentar que eu disse, né? Cauloide, que é o caule rudimentar, e filóide, que é a folha rudimentar. Por que eu falei que o gametófito é a fase duradoura? Porque o gametófito é o que vai estar, a planta vai estar em maior parte do tempo da sua vida nessa fase gametófito. Vai acontecer momentos da vida da planta que ela vai estar nessas duas estruturas, que ela vai conter essas duas estruturas aqui, o gametófito e o esporófito. Por quê? O esporófito é uma estrutura que se desenvolve a partir aqui do gametófito. O esporófito ele vai produzir esporos e depois ele vai morrer. Aí vai continuar a planta nessa forma aqui de gametófito. O esporófito, que é essa região aqui do musgo, ele é composto por essa estrutura aqui, que é chamada de haste, e por essa estrutura aqui, que é chamada de cápsula. É aqui que serão produzidos os esporos, ou seja, as sementes dessa planta. De forma que o gametófito representa a fase N da planta, ou seja, a fase N significa haploide, ou seja, vai ter característica masculina ou feminina, ou seja, vai produzir a célula reprodutora feminina, no caso, se a planta for feminina, ou se a planta for masculina, vai produzir a célula reprodutora masculina. Já a fase aqui do esporófito, que tem a haste, a cápsula aqui, ela é a fase chamada 2N, que significa fase diploide, ou seja, já vai ter a estrutura composta aí pela união, né, de células reprodutoras masculina e feminina, formando aí o zigoto. O zigoto é uma célula diploide, né? Então, o esporófito então, representa a fase diploide, já tem características aqui nos seus cromossomos masculino e feminino. Vou fazer uma comparação. No ser humano, o óvulo e o espermatozoide são células haploides. No óvulo tem características da mulher, no espermatozoide tem características dos homens. Quando junta as duas, aí tem a diploide, né? Então aqui seria representando óvulo, espermatozoide, se fosse fazer a comparação, né, da mulher, e aqui representando já o zigoto, que é a união espermatozoide com óvulo. É só uma comparação, tá? Essa aula de células diploide e haploide nós tivemos aí no primeiro ano, né, de biologia. Então agora nessa imagem aqui nós vamos ver o ciclo de vida de um musgo, ou seja, o ciclo reprodutivo de um musgo, né? Começando aqui, gametófitos. Então aqui eu tenho um musgo, né? E a parte do musgo que está aqui nessa figura
é o gametófito. Nesse caso aqui, gametófito masculino. Então, aqui eu tenho um musguinho masculino. E aqui eu tenho um outro gametófito, ou seja, um musgo feminino. Na maturidade desta planta, desse musgo, aqui na extremidade é produzida uma estrutura chamada anterídeo. Esse anterídeo é que vai produzir o gameta masculino desse musgo aqui, que é chamado de anterozoide. Agora aqui no musgo feminino, nós temos a estrutura aqui chamada arquegônio, que vai produzir a célula reprodutora feminina chamada oosfera. Então, produzidas essas células masculinas e femininas, a célula masculina possui um flagelo, né? E esse flagelo, na presença da água, vai se locomover, encontrar uma planta feminina, encontrar a célula feminina dessa planta chamada oosfera, e vai ocorrer agora, então, a fecundação, ou seja, a fusão dos núcleos da célula reprodutora masculina, o anterozoide, com a célula reprodutora feminina, a oosfera. A partir dessa fecundação, o musgo agora vai desenvolver um embrião, e esse embrião vai dar origem a essa estrutura aqui do musgo, que é chamada esporófito. O esporófito agora, por sua vez, vai produzir os esporos, produzidos aqui no interior da cápsula. Esses esporos, quando liberados, eles podem germinar no solo, dando origem a novo musgo, ou musgo masculino ou feminino. Vamos fazer uma comparação, igual nós seres humanos, nós temos nossos filhos, o menino e a menina, né? Então aqui é o mesmo caso, desses esporos vai germinar ou um musgo feminino ou um musgo masculino. E assim o ciclo vai se repetindo e dando continuidade à propagação aí da espécie das briófitas no planeta Terra. Até a próxima!